Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre intercorrências e a gente vai falar sobre as intercorrências que podem acontecer com o ácido hialurônico, o tal do preenchedor. Mas antes eu vou pedir para vocês me seguirem lá no meu Instagram, @mailabiomédica, lá eu posto conteúdo diariamente, então vocês vão conseguir me acompanhar mais de perto. E também não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de encaminhar também o vídeo para um amigo. Então a gente vai falar das intercorrências do ácido hialurônico, porque é um dos procedimentos onde as intercorrências mais aparecem, né? Onde a gente mais vê, principalmente por aí na internet. Então hoje eu vou falar sobre elas e como a gente faz para tratar. Então a gente vai começar falando das intercorrências mais simples de serem tratadas, que é a etípe, a inflamação, a equimose e o angioedema. Então, apesar desses nomes aí difíceis, eu já vou explicar para vocês o que é cada um deles. Vamos começar pela equimose. A equimose, ela nada mais é do que um hematoma. Então, é quando tem um extravasamento do sangue, né? Então, toda a nossa face, ela é irrigada por vasos sanguíneos. Então, quando a gente vai fazer ali um procedimento e a gente acaba rompendo sem querer um vaso sanguíneo e esse vaso começa a extravasar o sangue, acontece o tal do hematoma ou da equimose. Esse é bem comum e a gente vai tratar passando pomadinhas em casa, né, iridoide principalmente, que são pomadas para melhorar esse hematoma. E aí, quando tá nesse momento que apareceu um roxinho, eu peço para o paciente cuidar bastante com a exposição ao sol, porque se ficar se expondo ao sol com esse roxo pode virar uma mancha, tá? Então tem que passar bastante filtro solar, filtro com cor e evitar a exposição ao sol. Já o angioedema é quando acontece um edema é um inchaço, tá? Muito exacerbado. Então é comum a gente fazer um procedimento e ficar inchado. Mas existem alguns organismos, né, algumas pessoas que ficam extremamente inchados. Então já tive caso de uma paciente que fez um preenchimento labial e não ficou levemente inchado, ficou super inchadão, assim, ó. Então, isso é normal, gente, é um angioedema, pode ocorrer. E aí eu dei pra ela, né, um medicamento pra ela tomar pra ajudar nesse inchaço. E aí ele foi regredindo conforme ela foi tomando aquele medicamento, bem certinho, logo regrediu. Então isso pode também acontecer. É difícil, tá? Então eu só tive hoje esse caso, que na verdade era até uma colega de profissão, e ela, né, sabia que era normal, mas isso também pode ocorrer. Agora, a etípe é um edema que acontece mais tardio, tá? Então, a etípe é uma abreviação de edema tardio, intermitente e persistente. Então, o que acontece? Você fez o seu preenchimento, ficou lá bem bonitinho, né? Por exemplo, preenchimento no lábio. E aí, depois de alguns meses, dali uns 3, 4 meses, depois de tempo que você já fez esse procedimento, num belo dia você acorda e esse procedimento tá inchado, né? O teu lábio, por exemplo, tá inchado. Por que isso acontece? Muitas vezes porque a sua imunidade baixou, às vezes você pegou uma gripe ou algo assim, e aí o seu corpo ele responde àquele preenchimento achando que ele que está causando isso no seu corpo. E aí ele acaba inchando. Às vezes acontece também na olheira. Mas, se você toma ali um remedinho também para inchaço, ele logo regride e esse inchaço some e nunca mais volta a aparecer. Mas, em alguns casos, ele é insistente e persistente. Então, ele fica voltando várias vezes. E aí, se a paciente tem o caso de que ele sempre aparece, a boca sempre fica inchada, a região da olheira, né, de vez em quando fica inchada, aí a gente vai precisar remover o ácido hialurônico dali. Precisa tirar mesmo o produto, esperar um tempo e aí pode refazer. Tá? Mas se ele persistir, a gente precisa tomar essa conduta. Agora, a inflamação, ela pode ocorrer quando o local onde vai ser feito o procedimento não é bem higienizado antes, né? Então, a gente precisa fazer uma asepsia bem rigorosa ali na região. E quando também, após o procedimento, o paciente já passa ali maquiagem, né? Ele passa protetor solar, então a gente sempre pede para esperar pelo menos 24 horas para começar a fazer o seu skincare de novo, porque quando a gente faz um furinho ali na pele, ele fica aberto por umas horas, demora até o corpo fechar aquilo totalmente. Então a inflamação ela pode ocorrer por isso. E aí, no caso de inflamação, a gente também entra com antibiótico. Muitas vezes a gente precisa que o paciente ele vá até o médico para conseguir a receita desse antibiótico, né? Mas tomando ali o antibiótico, a inflamação ela vai regredindo, cuidando bem, limpando. Mas assim, gente, eu nunca tive um caso de inflamação. Isso porque as minhas pacientes sempre são bem orientadas, né, de cuidar ali com aquela região. E eu sempre faço a asepsia bem certinho da região antes do procedimento. Então, agora a gente vai falar sobre as 3 intercorrências mais graves que podem ocorrer, que é a isquemia, a necrose e a maurose. Então, começando pela isquemia. A isquemia nada mais é que a oclusão da artéria. Então, a artéria, ela carrega o nosso sangue rico em oxigênio, né? E a nossa veia em gás carbônico. Então, aqui
a gente tem um exemplo de uma artéria, tá? Aqui a gente consegue ver ela aberta, ela fechada e aqui aberta, né? Só pra gente simbolizar como ela é dentro. Então aqui tá passando sangue ali, rico em oxigênio. E aí, essa oclusão acontece quando a gente vai injetar. Então aqui eu tô injetando, eu tô picando com a minha agulha. E em vez de eu botar o produto aqui onde eu quero, por exemplo, na pele, ali onde eu vou tratar, né, na epiderme, enfim, eu acabo colocando ele dentro aqui da artéria. E aí ele vira assim, ó, como se fosse essa bola aqui e não deixa o sangue passar. O sangue não consegue continuar para esse lado. E aí o que acontece? O nosso corpo para de receber oxigênio. Começa a acontecer então a morte do tecido. Então isso aqui é uma isquemia, tá? E aí essa isquemia, se ela não for tratada, se ela não for diagnosticada, ela vai virar uma necrose. Então, como que eu vou ver que o meu paciente está com uma isquemia? Então, a região, ela começa a ficar esbranquiçada, a região ali onde eu preenchi e que parou de receber esse oxigênio, ele primeiro fica esbranquiçado, começa a dar ali vedo reticular, as veinhas, elas começam a ficar ali bem roxinhas, às vezes meio avermelhada, né, elas ficam mais aparentes, e aí o meu paciente também, ele vai sentir bastante dor. Então, sentir a região dolorido depois do procedimento é normal, mas o paciente não pode sentir uma dor, aquela dor pulsante, né? Isso é sinal de uma isquemia, tá? E aí, essa isquemia, como eu comentei com vocês, se ela não tratada, ela vai virar uma necrose. Então, depois desse livedo, ele começa a criar pústula e toda a região ela vai começar a ficar escura, que é onde está começando a acontecer a necrose, porque não está mais recebendo o oxigênio que está ali trancado. E aí, como é que a gente faz para melhorar essa isquemia? A gente vai, primeiramente, utilizar hialuronidase, que é o produto que degrada o ácido hialurônico. Então, essa bola que veio parar aqui, eu preciso degradar ela. E aí, eu uso essa enzima para desmanchar ela. Só que eu não vou colocar essa hialuronidase apenas ali onde está apresentando o esbranquiçamento. Eu vou colocar em todo o caminho daquela artéria, né? Então, por exemplo, se é no lábio inferior, eu vou colocar também no lábio superior e em todo o caminho aqui do bigode chinês, porque aqui a gente tem a artéria labial inferior, superior e depois a gente tem a artéria angular, né? Que é a artéria facial, que aqui ela começa a receber outro nome. E às vezes pode até acontecer de ir pro nariz. Então eu preciso fazer em todo esse trajeto da artéria. Então a gente faz o encharcamento com a hialuronidase, tá? E também pode ocorrer do ácido hialurônico ter apenas comprimido a artéria. Então o ácido hialurônico não foi colocado aqui dentro, por exemplo, ele foi colocado aqui em cima e por ele ser muito pesado acabou amassando a artéria, como se eu pisasse numa mangueira e aí aquele sangue não consegue passar por conta dessa compressão, tá? Então nesse caso eu não vou saber se foi por compressão ou por oclusão. Então nesse caso eu vou primeiro fazer uma compressa quente, né? Então vi ali que está esbranquiçado, que está começando a ter esse livedo, né? Eu vou colocar a compressa quente e fazer massagem. Se for apenas uma compressão, esse ácido hialurônico ele vai conseguir seguir ali o fluxo e vai descomprimir essa artéria, tá? Agora, se eu fizer essa compressa quente, essa massagem e eu ver que não está melhorando, aí eu vou ter que entrar com a hialuronidase de fato. Porque aí a gente consegue ver que teve realmente uma oclusão do vaso. E aí eu vou fazer todo o encharcamento da região, como eu expliquei pra vocês. A aplicação dessa hialuronidase, ela vai precisar ser de hora em hora, tá? Então até desaparecer esse esbranquiçamento, esse livedo, né? Geralmente por umas 8 horas eu vou ficar ali aplicando a hialuronidase, fazendo esse encharcamento. Então eu preciso de bastante produto para melhorar essa isquemia, tá? E aí muitas vezes eu vou precisar também entrar com uma série de medicamentos, né? Como antibiótico, anti-inflamatório, antiviral, corticoide, tudo isso para ajudar para aquela região não acabar tendo uma inflamação por conta dessa isquemia. O antiviral para não acabar tendo uma herpes, né? Porque a herpes ela é um vírus muito oportunista. Então o corticoide também para ajudar, né, nesse processo inflamatório. Então eu vou precisar entrar com essa série de medicamentos para reverter esse quadro, tá? E se essa isquemia não for tratada logo no início, como que eu vou descobrir isso logo no início? Acompanhando sempre o paciente. Então por isso que eu sempre peço fotos para eu ver se está tudo certo, eu sempre pergunto como o paciente está se sentindo, né? Para caso estiver iniciando essa isquemia eu já conseguir diagnosticar o quanto antes, para não virar uma necrose, tá? Então, recentemente, inclusive, teve o caso do nariz do Naldo, né? Do Naldo Beni, que ele fez uma rinomodelação e só depois de 4 dias é que foi visto que ele estava tendo uma compressão, né, da artéria. Ele estava com bastante dor na região, começou a criar pústula, começou a ficar escuro e aí foi feito tudo isso, né? Ele teve que fazer
hialuronidase para retirar aquele produto da região. Ele fez também câmera hiperbárica. Então, a câmera hiperbárica é como se fosse uma cúpula onde o paciente entra lá dentro e ele é rico em oxigênio. Então, ele ajuda a melhorar a cicatrização da região, né? E aí, ele tomou também todos esses medicamentos e o caso dele ainda foi reversível, porque não chegou a ter uma morte do tecido, tá? Para realmente ter uma morte do tecido, precisa realmente ser negligenciada toda essa parte da isquemia, né? Então, o caso dele ainda foi reversível e ele só notou que estava tendo caminhando para uma necrose, estava tendo uma isquemia depois de 4 dias que ele fez o procedimento. Então, demora, tá, gente? Tem pacientes que às vezes vêm com medo aqui de fazer o procedimento porque ele acha que já no outro dia, se fizer o procedimento dá errado, já dá uma necrose. Não, ele demora para caminhar, a gente consegue diagnosticar e tratar isso antes. E como que a gente sabe que o caso do Naldo, ele foi uma compressão? Porque ficou apenas nessa região aqui do nariz, ela não subiu para a glabela e para a região da testa, né? Quando é uma oclusão, esse trombo, né, que se formou ali, ele pode ir caminhando por essa região e aí necrosando toda a região aqui de cima, além do nariz, né? E também pode ocorrer, quando é uma oclusão da artéria, pode ocorrer desse trombo ir para artéria oftálmica e aí causar uma amaurose, que é a cegueira, que normalmente ela é irreversível, tá? Então esse é o caso mais grave, a intercorrência mais grave que a gente possa ter. Então como que a gente pode prevenir essa oclusão da artéria? Então, uma é com a aspiração. Então, antes de injetar o produto, quando eu tô lá com a minha seringa, ao invés de eu apertar para injetar o produto, eu aspiro antes e espero por alguns segundos, né? Se voltar sangue, é porque eu tô lá dentro da artéria. E aí eu tiro e não injeto naquela região. E para eu evitar uma compressão da artéria, eu preciso colocar pouco produto a depender da região, como por exemplo o nariz, né? Eu nunca vou usar mais do que uma seringa para fazer uma rinomodelação, porque se eu precisar usar mais de uma seringa naquela única sessão, significa que aquele nariz não tem indicação para fazer rinomodelação. E aí eu posso colocar muito produto na região e acabar comprimindo essa região. Então, no nariz eu geralmente não coloco nenhum inteiro, eu coloco no máximo 0,7, 0,8 e deixo o resto pro retorno do paciente, tá? Então a gente precisa ter esses cuidados para prevenir essa isquemia que pode evoluir para uma necrose e às vezes até uma amaurose. Gente, algo que também vocês já devem ter visto por aí na internet é a foto assim, né? Essa foto, inclusive, dessa moça circulou bastante pela internet, né? O que aconteceu no caso dela? Ela foi remover uma parte do preenchimento labial, né, com essa hialuronidase que eu comentei pra vocês que a gente usa pra remover o preenchimento. E no caso dela, deu uma reação alérgica, porque a hialuronidase, ela é realmente muito sensível para quem tem alergias, tá? Então a gente sempre precisa fazer um teste antes na mão do paciente ou aqui, né, no antebraço, para ver se vai dar alguma reação alérgica. E só depois aplicar a hialuronidase, ou então dar primeiro um antialérgico e depois aplicar a hialuronidase, tá? No caso dela foi uma alergia bem forte, né? Então nesse caso é até perigoso se a paciente ela tem essa alergia nessa intensidade, né, tão forte. É necessário encaminhar pro pronto atendimento, né, para ser aplicado adrenalina, corticoide, tudo o que precisa para cessar essa alergia o quanto antes, tá? Mas esses casos de alergia, assim, nesse nível extremo, não são tão comuns, tá? Isso é raro de acontecer. Então não se assustem quando vocês verem isso na internet, tá? Porque depois ela voltou totalmente ao normal, desinchou quando cessou esse processo alérgico. Então, gente, acho que eu falei todas as possíveis intercorrências aí com ácido hialurônico, né? Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo todos vocês, né? E se quiserem também pode deixar uma sugestão de vídeo para a próxima semana, tá bom? Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima quarta-feira. Um beijo, tchau!